Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Shell Script, esta é a nossa videoaula número 7, que abordaremos as estruturas de repetição. Eu elaborei um pequeno roteiro, constituído de 6 passos, e no primeiro passo nós iremos ver o que são as estruturas de repetição, depois iremos ver os laços while, until, o comando break continue, o comando for e alguns exercícios. Primeiramente, precisamos definir o que são estruturas de repetição. Estruturas de repetições são estruturas que repetem um bloco de execução determinado. Você determina um bloco e este bloco ele vai ser repetido diversas vezes. O número de vezes que esse bloco será repetido, ele pode ser pré-determinado. Ou seja, você define esse bloco e você já determina o número de vezes que esse bloco vai executar. Por exemplo, você pode determinar um bloco e dizer que ele irá executar 3 vezes. Então, ele vai executar 3 vezes e na quarta ele não executa mais. Você também pode colocar uma condição que não determina o número de vezes que ele será executado. Este número ele vai ser determinado em tempo de execução. Isso vai ser definido pela condição que você impôs a este bloco de execução. Ou também ele pode executar um número infinito de vezes. Também é um tipo de condição que pode ser colocado a uma estrutura de repetição. No Shell Script, nós possuímos 3 tipos de estruturas de repetições: o while, o until e o for. O while ele é uma estrutura de condição que você pode traduzir para o português como enquanto. Então, a sua sintaxe é definida como while, um espaço, os colchetes, certo? E a condição dentro. É muito semelhante a uma estrutura condicional. Quando você determina um if else, você coloca os colchetes e a condição logo a seguir. Abaixo do do vem o bloco de execução, que vai ser repetido, e o done ele termina o encerramento da estrutura de repetição. Então, essa estrutura ela irá repetir sempre que a condição determinada for verdadeira. Um exemplo que eu coloquei é o fatorial. O fatorial, para quem se lembra das aulas de matemática, é um número que é multiplicado por todos os seus antecessores. Por exemplo, eu tenho um número 3. O 3 fatorial ele é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse 5 fatorial, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Lembrando que 0 fatorial é 1. Aqui no exemplo, eu coloquei um script básico que faz o cálculo de um fatorial. Então, nós podemos entrar no nosso diretório e fazer um programa com o nome fetch de fatorial.sh, por exemplo. Vamos inserir as informações. Pronto, eu peço para o usuário entrar com o número inteiro, ele vai entrar e vou calcular o fatorial. Fatorial eu determino com valor 1, é uma variável que nós iremos utilizar. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos determinar um laço. Enquanto o número ele for maior que 1, então, por que eu coloquei enquanto o número é maior que 1? Porque nós receberemos esse número do usuário e nós iremos fazer o que? Ficar decrementando ele e multiplicando. Aí, na variável fet de fatorial, ficamos armazenando o resultado dessa operação. Porque aí nós podemos ter uma variável com um número que vai ficar decrementando e a variável fet ele vai armazenar o número do fatorial. E como é que nós podemos fazer isso no código mesmo, programando? Declaramos a variável fet de fatorial. Ele vai receber fatorial vezes o valor do número.
E o que faremos a seguir, nós temos que decrementar número, né? Porque ele vai começar em 5, por exemplo, vamos supor que queremos encontrar o fatorial de 5. Então vamos colocar 5 fatorial, ele vai começar multiplicando por 5, depois por 4, depois por 3, depois por 2, e por 1 não é necessário, né? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então teremos que decrementar esse número. Podemos então fazer número menos menos. Para quem não está acostumado com essa notação, na videoaula passada eu expliquei quais são as notações de operações matemáticas do Shell Script. Essa é uma operação de decremento. Então ele está realizando o decremento e no final ele vai repetir esse laço diversas vezes até chegar a 1. Quando chegar a 1, ele já vai ter o fatorial multiplicado. Então nós podemos retornar fatorial é igual a, e consultamos a variável fatorial, símbolo de consulta e o nome da variável. Aqui o programa terminou. Vamos só conferir no slide para ver se eu não me confundi em nada. Maior que 1, faça. Perfeito. Vamos testar e aí nós sabemos se está ou não funcionando. Salvei o arquivo. Estou usando o VI aqui, pessoal, mas é só você salvar no gedit e dar as permissões de acesso que é necessária. Após as permissões, executamos o fatorial. Entre com o número inteiro. Vamos testar. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Daria 6, né? Fatorial 6. Perfeito. Entre com o número 5. 120. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Então dá 120. 5 vezes 4. A matemática pode estar um pouco confusa aí, mas a ideia é essa. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então dá 120 realmente. Podemos testar se o número 0 está retornando 1 também. Então ele está retornando o valor 1. Uma estrutura de repetição, ela facilita esse tipo de cálculo, ou até mesmo quando você tem, se tratando de Shell Script, certo, que manipulamos muito com o sistema, utilizamos muitas coisas do sistema, ele facilita também você a fazer muitas operações no sistema em um número pré-determinado ou não de vezes. Aqui, nesse meu exemplo, eu coloquei um número não determinado de vezes. Nós temos também uma outra sintaxe ou outro comando de repetição do Shell Script, o comando until. E em tradução literal é como se fosse até. Então a sintaxe é a mesma do while, só mudando a primeira palavra, que vai ser until. Então até a condição faça. E abaixo do faça temos o bloco de execução. E o done para dizer que este bloco foi encerrado. A diferença do while para o until é que o while, enquanto a condição for verdadeira, ele vai repetir. No until, até a condição ser falsa, ele vai continuar. Ou seja, no while, nós trabalhamos com as condições verdadeiras para o fluxo de repetição, para o laço de repetição. E no until, tratamos de condições falsas para continuar executando. Vou novamente usar o exemplo do fatorial. Além de utilizar o while, eu irei utilizar o until. Então, vou fazer uma cópia aqui do meu antigo programa, para não precisar digitar tanto novamente. De fatorial, vou botar fatorial until. Pronto, vai ser. O comando cp faz uma cópia, certo? E vamos alterar. Vou utilizar o VI aqui por questão de praticidade para mim, mas vocês podem utilizar o gedit ou qualquer outro editor à sua preferência. Então, para que possamos modificar esse laço para utilizar o until, vamos pensar no seguinte: se eu coloquei aqui que enquanto ele for maior do que 1, ele vai repetir, então precisamos de uma condição que seja falsa, que faça esse laço repetir. Então, podemos fazer, além de ser maior do que 1,
até ele ser igual a 1 e não maior que 1. Ou seja, ele vai repetir isso até ele ser diferente. Enquanto ele for diferente de 1, ele vai repetir. E quando ele for igual a 1, ele vai sair desse laço. Pode ser uma condição. Vamos ver se é a melhor condição. Vamos lá, dar permissão de execução da mesma forma. E vamos executar. ./fet until. Vamos ver. Perdão, passei ali para o parâmetro, mas não precisa passar para o parâmetro, já que eu não estou utilizando parâmetros posicionais. Entre com um número inteiro, vamos entrar com 3. Ele retornou fatorial 6. Já está 5. Fatorial 120. Então, nós vemos que com este exemplo nós temos, ele está calculando o fatorial da mesma forma que calculado com o while, só que nós estamos utilizando outro laço. Por que isso? Você pode utilizar tanto um laço como outro, ou você pode encontrar até mesmo scripts que usem um laço ou outro. Outra solução que você poderia colocar, enquanto a gente vê que ele é maior do que 1, a gente poderia colocar enquanto ele for menor que 1. Será que funciona? Vamos ver. Enquanto ele for menor do que 1, ele continua nesse laço. Até ele ser menor do que 1, ele continua nesse laço. Então, vamos ver se funciona. 3, 6, 5, 120 e 0. Retorna fatorial 1. Aquele nosso exemplo anterior, por exemplo, em que eu tinha colocado equivalente, sofreria um problema se eu determinasse 0, sofreria. Ele entraria em um laço infinito. Tá vendo? É importante entender a lógica do que você quer fazer para que você possa desenvolver sempre os melhores laços de condições. Por quê? Preste atenção. Enquanto o número for igual a 1, se eu entro com 0, ele não é igual a 1. Então ele vai repetir. E o que acontece? Esse número está sendo decrementado nessa posição. Então ele vai assumir o valor menos 1. Menos 1 ele não é igual a 1. E ele vai continuar decrementando isso. O que acontece? Ele vai decrementar isso infinitamente. Em teoria, certo? Na prática, nós sabemos que existe limite de memória e com o passar do consumo da memória, certo? Da determinação, ele ou o sistema operacional para o programa ou o programa a uma hora ele congela, acaba congelando, certo? Normalmente o sistema operacional para ou você dá um comando para parar o programa em execução. Então, o importante aqui é perceber a condição que você está impondo ao seu programa. Se na condição while eu estava observando se ele é maior que 1, perdão, no until terá que ser o contrário disso. Então, além de ser maior, ele terá que ser menor que, ou menor ou igual, se você preferir. Pode ser, já que maior que, o contrário de maior que é menor ou igual. Salvar aqui. Embora o shell script, o BAST, os KSH, os shells em gerais, eles tenham herdado da linguagem AGOL 68, muito dos comandos e muito das ações que são realizadas, eles também são herdadas de outras linguagens, como C. Então, o comando break é um comando que é utilizado para você sair de um laço. Ou seja, se você determina um laço e uma condição, que pode ser uma condição infinita, como nós vimos, o que acontece? Você pode determinar, através de uma estrutura de comparação, uma condição para sair desse laço, não necessariamente colocar a condição no while. Por exemplo, aqui no meu programa, eu poderia colocar, eu vou utilizar o fet.sh fatorial.
eu determinei uma condição aqui, que é número ser maior que 1. Eu poderia colocar um laço infinito. E o que é um laço infinito? Um laço que sempre se repete. Então, enquanto for verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai repetir isso. Mas ele vai repetir isso até quando? Aí, aqui dentro eu poderia estabelecer uma condição. Por exemplo, se o quê? Se o número for menor ou igual a 1, o que é que ele faz? Então, break. Certo? Olha só, o que eu fiz aqui? Eu criei um laço while e não determinei uma condição, ou seja, eu criei um laço infinito. Mas, para esse programa não executar sempre, eu tenho que, de alguma forma, garantir que, em alguma condição, eu possa sair desse programa. Então, eu não determinei em while, mas eu determinei no if. Esse break, o que é que ele vai fazer? Ele vai ver que você está executando dentro de um laço while, e o que é que ele vai fazer? Sair desse laço. Ele não vai chegar nem a executar essas duas instruções, ele simplesmente vai sair desse laço e vai vir diretamente para fatorial, certo? Então, o comando break ele é utilizado nesses casos em que você não sabe ou você não tem ideia de quando uma instrução vai acabar, quando um laço vai acabar, mas você tem mais ou menos uma ciência de uma condição que vai fazer esse laço sair. Vai precisar executar o while várias vezes e determina uma condição com o break, que vai ser a sua saída desse laço. Nós podemos também utilizar o break com parâmetros. Não é comum de se encontrar, mas pode ser que em programas em que se tenha muitos laços de repetições encadeados, você encontre o break com parâmetros. O break com parâmetros significa dizer o seguinte, por exemplo, break 2, ele vai sair do segundo laço encadeado, ou seja, se você botar um while, outro while dentro, e dentro desse while você coloca um break 2, ele significa dizer que ele vai sair do segundo laço, mas ele ainda vai estar no primeiro. Se você utilizar um break 1, quer dizer que o quê? Ele vai sair do segundo laço e do primeiro laço. O comando continue, ele é utilizado para acessar a próxima instrução de interação. Ele não é muito encontrado. Ele é utilizado para quando você quer que a próxima instrução seja executada. Você determina alguma condição, se alguma coisa ocorrer, então. Aí você digita continue, quer dizer que ele vai para a próxima instrução. O break e o continue, eles são utilizados para substituírem o famoso goto. Outra estrutura de repetição muito utilizada é a estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for ela interage sobre uma lista de elementos pré-determinadas. Ou seja, eu vou ter uma lista que eu irei passar para o for e a cada elemento dessa lista ele vai fazer uma repetição. Ou seja, se eu tiver uma lista de 10 elementos, ele vai fazer 10 repetições e cada repetição ele vai estar utilizando um elemento. Por exemplo, a sintaxe ela é declarada como for x in. Coloquei um x para representar uma variável. Você vai determinar uma variável, passar uma lista de valores e em cada vez que ele repete, o x vai possuir o valor de um item dessa lista. E o do, o nosso bloco de repetição, e o done. Fica mais fácil de entender com um exemplo. Eu coloquei um exemplo mais complexo assim pelo que nós vimos até agora, mas é um exemplo interessante e vai nos permitir entender um pouco mais do sistema Linux também. Por exemplo, eu vou fazer nesse exemplo, ele vai imprimir a lista de todos os usuários que estão presentes no meu sistema. Então, para isso, eu vou declarar um script. Vamos lá, vou sair sem salvar aqui. Vou colocar user.sh.
declarar shebang e o meu interpretador, e vou colocar o seguinte laço: for nome in. Aqui eu vou ter que passar uma lista. Qual comando, onde eu sei os usuários que existem no meu sistema. Existe um arquivo de configuração, um arquivo muito usado, chamado parsewd, tc parsewd, que ele possui todos os usuários que estão no sistema. Você pode até se surpreender e verificar. Esse primeiro campo aqui é os campos dos usuários, certo? Eu estou selecionando. Por exemplo, tem um usuário chamado LXC, que é um programa que eu instalo que cria esse usuário. Ou seja, muitos programas que tem no computador, eles criam um usuário no sistema para efetuar suas operações. Então, como é que eu pego essa informação? Eu sei que esse arquivo ele contém, além dos usuários, ele contém, por exemplo, um Group ID, um GID, que é um identificador de usuário, um identificador de grupo, senha criptografada, entre outras coisas. Então, como é que eu vou pegar essa informação, essa primeira informação? Eu vou ter que usar uma outra ferramenta, certo? Eu vou usar o AWK, que é uma ferramenta justamente para pegar esse tipo de informação, que é para você filtrar cada linha. Eu vou determinar o quê? Que o campo que separa as minhas informações é o 2 pontos. E eu vou querer que ele imprima o primeiro campo. Eu ainda não expliquei, eu pretendo futuramente fazer ou uma videoaula somente falando de AWK, ou fazer uma espécie de curso, porque a AWK é uma linguagem uma linguagem para filtrar, você filtrar conteúdos em arquivos, certo? É uma linguagem complexa, inclusive tem estruturas de repetição também, é muito parecido com C. Mas não é importante você se focar agora na questão do AWK, entender essa sintaxe. O que você tem que entender é que esse comando ele vai me retornar uma lista de usuários. E essa lista eu vou utilizar no meu laço for. Então, eu vou determinar aqui o campo e o que eu vou imprimir e o local onde eu vou imprimir. Vai ser desse arquivo, parsewd. Vamos ver se está tudo certo. Pronto. Eles me retornou a lista de usuários. Você pode ver que só tem usuário root, usuário daemon, vários usuários. São todos os usuários do meu sistema. Somente esse comando já me retorna a lista. Mas como a gente quer interagir com for, como é que nós iremos fazer? Vamos colocar o comando lá, aqui. Como ele é um comando, nós temos que colocar entre crases, certo? AWK -f print1 /etc parsewd. Ok. Continuando, essa é a sintaxe. Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Vou imprimir a seguinte frase: usuário, 2 pontos. E vou consultar quem? A variável nome. Cada usuário, ele vai ser executado uma vez na minha lista. Se eu tiver 10 usuários, serão 10 vezes. E cada vez ele vai ser armazenado nessa variável nome. Essa variável nome, ela é atualizada a cada interação. Interação a gente chama o número de repetições, certo? Então, a cada repetição que ele faz aqui no programa, ele vai preencher a variável nome. Vamos ver se isso está funcionando. Vamos salvar e dar permissões. Pronto, olha só, ele colocou o usuário e o nome do usuário. Repetiu isso várias vezes com cada usuário que eu tenho no sistema. Eu poderia fazer, por exemplo, vamos fazer um fatorial utilizando o nosso exemplo anterior, o fato.sh. Vamos fazer uma cópia agora com o fato for.sh.
Vamos fazer um programa de fatorial utilizando o laço for, que é um exemplo mais simples de ser entendido, digamos assim. Então, vamos apagar isso, não vai ser necessário nada disso. O que vai ser necessário? For, o que? Vai ser for, número, n, in. Qual é a minha lista? A minha lista vai ter que ser a sequência de número de 1 até o meu número, certo? Ou seja, se eu entrar com o número 3, a sequência vai ter que ser 1, 2 e 3, porque aí eu vou poder calcular o fatorial em cima dessa sequência. Faltou declarar aqui o fet igual a 1, né? Então, qual é a minha lista? Eu vou ter que usar um comando que retorne uma lista. O comando que é usado é o comando sec, de sequência. Eu posso determinar, por exemplo, uma sequência de 1 a 3. Ele vai retornar 1, 2, 3. E nós podemos usar esse comando, então, para determinar a nossa sequência, que seria a sequência de 1 até o nosso número. Perfeito? Que seria o número que o usuário ia entrar, que seria o fatorial que ele quer calcular. Então, seria for de n, in. Abrimos a classe, né, já que é um comando sec de 1 até quanto? Até número, que é determinado pelo usuário. Então, do done. O que é que ele vai fazer aqui? Fet, ele vai receber fet vezes n, já que n vai conter no começo 1, 2, 3, cada elemento determinado na nossa sequência, na nossa lista. Pronto, feito isso, já está pronto o nosso programa. Vamos só testar para ver se ficou algum erro. Dá permissão, não esquecer disso. E executar. Está com o número 3, fatorial 6. 5, fatorial 120. 0, fatorial 1. Perfeito, está funcionando o nosso programa. Para qualquer fatorial. 4 e etc. Então, o laço for, ele é um laço que interage sobre uma lista. Ele é muito utilizado e muito importante também. É um dos laços mais encontrados, inclusive. Como exercício que eu vou passar, eu peço para que vocês tentem fazer. Eu vou colocar depois um vídeo mostrando a resposta desse exercício. Construir um verificador de usuários logados no sistema. O usuário ele deverá informar o nome de um usuário desejado. Ou seja, na minha máquina eu poderia botar Eduardo, por exemplo. Então o sistema ele vai procurar se esse usuário está logado. Repare, usuário logado é diferente de usuários existentes. Usuários logados são aqueles usuários que estão usando a máquina naquele momento. Então, por exemplo, se você tiver várias contas com vários usuários, você pode estar usando uma conta. Você tem que verificar se os outros usuários estão ou não conectados nesse sistema. Uma dica que você pode usar é o comando who, que significa quem, e o comando grep para filtrar isso. De 30 em 30 segundos, o sistema ele deve ser capaz de fazer uma nova verificação. Ou seja, ele verifica, não encontrou. Perfeito. Então ele vai esperar 30 segundos, esperou, verifica de novo. Se ele não encontrar, mais 30. Então, e após ser encontrado, ele vai imprimir uma mensagem informando que o usuário foi encontrado e vai sair do laço e do programa. Obrigado.